Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero dar uma dica muito simples que vai fazer toda a diferença no seu plantio de açaí, que é o que eu penso sobre a melhor cultura para consociar com o plantio de açaí. Então é simples. Aqui, todo plantio de açaí ele tem um espaço muito grande entre uma planta e outra, né? Aqui eu fiz um desenho para ilustrar. Tem plantio de 5x5, tem plantio de 4x4, enfim, 6x6, tem vários espaçamentos. Aí a questão fica, o que a gente coloca entre uma planta e outra para poder, ou a gente ter um resultado financeiro ou algum outro tipo de resultado, né? E na minha visão, a opção mais vantajosa e que eu acho que dá mais resultado é o consórcio com braquiária. Por quê? O consórcio com braquiária ele não vai visar de imediato um lucro, né? Não vai ser que nem eu colocar uma outra cultura aqui que consiga me dar algum fruto, me gerar algum cereal, algum grão para eu poder vender. Mas a longo prazo, o consórcio com braquiária ele vai te dar muitos outros benefícios. Primeiro, cobertura de solo, né? Esse seu solo ele vai estar o tempo inteiro coberto. Então, a incidência dos raios solares é muito menor. Você tem um solo muito mais friável. Então, você tem uma proteção na camada superficial do solo por causa dessa cobertura, né? Então, essa é uma das grandes vantagens. E aí a gente tem muitas outras vantagens, como o aporte de matéria orgânica, né? Que é um dos principais, porque um solo com baixa matéria orgânica ele tem muitas desvantagens, principalmente se for um solo arenoso, que a CTC é muito baixa e você tem uma capacidade muito baixa de reter nutrientes. Então, esse aporte de matéria orgânica por braquiária, ele é muito mais barato do que eu colocar toneladas de esterco, de algum material que é muito difícil o transporte, a distribuição. Então é muito mais fácil eu colocar um capim que vai lá e vai me dar isso de maneira muito fácil. Então basicamente você vai plantar o seu açaí. Vou fazer um plantio lá de 5x5. E você no meio, você vai colocar uma braquiária. Aí você me pergunta, qual a melhor braquiária para fazer isso? E por que a braquiária, né? Primeiro porque a braquiária ela é uma cultura perene, então ela vai ficar permanente aqui no meio. Se eu plantar alguma outra coisa, vamos supor, tem outras culturas muito interessantes, como as leguminosas, só que elas são geralmente de ciclo anual. Então, eu vou ter que depois plantar ela novamente, o que é um problema quando o açaí já está implantado, você já tem raiz entrelaçando, não tem como você ficar revolvendo o solo para fazer plantio, né? Então, uma cultura perene, que vai estar lá o tempo todo e ela permite você fazer uma roçagem, é muito mais interessante. Então, por isso, a escolha da braquiária. Então, aí você me pergunta qual braquiária, né? Ou qual capim, porque não precisa ser exatamente uma braquiária. Braquiária nada mais é do que um gênero de um dos capins, né? Que na verdade o nome do gênero é Urocloa, que antigamente era braquiária, mas aí a braquiária fica como nome comum. E dentro das braquiárias, uma das que eu acho mais interessante, que vem sendo muito utilizada já em consórcio, é a braquiária rusiziense, que é uma braquiária que ela é muito rústica e, principalmente, ela tem uma capacidade de sistema radicular muito grande, né? A raiz dela é uma raiz fasciculada, que a gente chama, e ela aprofunda muito. Essa braquiária pode chegar a 4 metros de profundidade de raiz. Então ela tem um alto poder de ciclagem de nutrientes e aporte de matéria orgânica em profundidade. Porque essas raízes dessa braquiária, elas nada mais são do que matéria orgânica que vai se decompor e vai gerar muitos benefícios. Aqueles nutrientes que estão lá embaixo, ela consegue trazer para cima através de quando a gente faz o corte dela pela roçagem. Então, a braquiária rusiziense é uma opção. Aí você pode me perguntar, mas e quando sombrear? O que vai ser feito, né? Porque a braquiária, todas as plantas precisam de luz. E quando o açaí crescer, isso vai dificultar um pouco por questão da sombra. Só que até lá, se você tiver
aportado, colocado essa braquiária no sistema desde o início, você já vai ter um solo muito estruturado e daí para frente, né, essa braquiária vai continuar lá, só que ela vai diminuir um pouco por causa da baixa luminosidade, mas o açaí ele já vai estar num sistema muito equilibrado, né, até lá, se tudo for feito da maneira como deve. Então, não teria problema. Mas você tem algumas outras opções de capim, por exemplo, o gênero dos pânicos são gêneros que toleram mais o sombreamento, né? Então também seria uma opção. Porém, ele é um capim que ele exige muito mais tecnificação, né? Que você tenha um manejo de praga mais eficiente. E a gente não quer isso, a gente quer focar na cultura do açaí. Porque a gente não quer dividir muito nossa atenção, a gente tem que focar no açaí e a braquiária ela servir como esses benefícios, trazendo esses benefícios, mas que não dê muito manejo. Então a gente vai implementar essa braquiária aqui no meio, de preferência quando você estiver implantando a cultura, que fica muito mais fácil. Fez o plantio a lanço dessa braquiária, incorporação com grade, aí você pode fazer isso depois do açaí implantado ou antes do açaí implantado, mas o ideal é que seja com açaí novo, né? Porque quando ele estiver muito já mais velho, você vai acabar mexendo nas raízes do açaí, o que não é tão interessante, né? Você vai mexer naquele sistema que já está formado. Então, o ideal é implantar quando o açaí vai ser implantado, implantar junto, vamos dizer assim, uma implantação junta desse consórcio de braquiária com açaí. Beleza, você implantou, depois que você fez essa implantação, você vai ter que manejar essa braquiária da seguinte forma. Aqui é a linha de plantio do açaí. Nessa parte aqui. Geralmente aqui o que a gente tem? Mangueira de irrigação. Então, nesse sentido, normalmente se a gente for roçar com um trator e tal, a gente não consegue. Então a gente vai conseguir roçar nesse sentido, né? Então, o que você vai fazer aqui? Em uma faixa de mais ou menos 1 a 2 metros, você vai estar fazendo aplicação de herbicida, glifosato ou alguma outra molécula. Então, vamos dizer que numa faixa aqui de 1,5 metro, você fez a aplicação do herbicida. Nesse meio aqui está o capim. Aqui está o capim. Esse capim você vai passar a roçadeira nele. E você vai usar aí a roçadeira ecológica, né? A roçadeira ecológica nada mais é do que uma roçadeira que ela tem o facão de corte e um espalhador. E esse espalhador vai fazer com que a palhada ela caia na linha de plantio. Então, o que acontece? Vai diminuir muito a quantidade de planta invasora na linha de plantio e ao redor do açaí. Então, isso é uma grande vantagem de você estar usando essa roçadeira. Você vai distribuir essa matéria orgânica na linha de plantio, o que vai favorecer muito diminuir o seu gasto com herbicida para manter o controle desse mato que vai surgir, né, nessa linha. Então, basicamente é esse o manejo. Você vai estar roçando essa cultura, essa braquiária, e colocando essa palhada na linha de plantio. Em alguns momentos você pode roçar e manter a palhada no meio também. Se você vê que a matéria orgânica já está bem estabelecida na linha, você mantém ela no meio para você fazer um equilíbrio, né? Você não só extrair daqui do meio, né? Então, essa é a grande vantagem da braquiária. Você vai ter uma cultura que ela não vai te dar um trabalho grande, você vai focar na sua cultura principal, que é o açaí, e ela vai te dar uma série de benefícios. Entre eles, o aporte de matéria orgânica, que eu considero um dos principais, né? Você vai ter um solo muito melhor estruturado, tanto fisicamente, quimicamente e biologicamente, né? Você vai ter a ciclagem de nutrientes, você vai ter, enfim, é uma série de benefícios que vai te ajudar no manejo do seu açaizeiro. Então, quando você me perguntar qual é a melhor cultura para consociar com o açaizeiro, eu vou falar para você braquiária rosiziense ou alguma outra braquiária ou capim. Mas a rosiziense eu diria que é a melhor. Então, essa foi a dica de hoje.
uma dica que vai fazer toda a diferença no seu plantio. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.